Juntar letras, palavras e frases, dar-lhes uma cadência especial e causar qualquer coisa no público é o desejo de escritores, argumentistas e rappers. Dizem que o que vem de um sentimento visceral, da verdade, do amor ou do âmago da dor é o mais eficaz para ir diretamente ao coração e à mente. Mas a arte de encantar não é uma fórmula química. Pelo meio há dúvidas, tentações, há decisões a tomar. No caminho de Valete entraram elementos determinantes como a sorte na roleta russa, a persistência na monogamia da verdade, o amor pelo amigo Sam da Kid, a herança racista, o olhar que não se desvia da desigualdade social, a luta por manter a essência no hip-hop, a ansiedade, a solidão, a imprevisibilidade da vida, tal como num jogo de futebol, que pode sempre mudar até ao último minuto. É uma das maiores vozes do hip-hop português. Valete, bem-vindo. Parabéns, obrigado. Parabéns para mim ou Sim, para ti? tens de fazer a introdução do meu próximo álbum. Ok, lá estarei. Valete, Cage Lima, já todos conhecemos o teu nome original. Sei que o teu nome, Valete, que foste tu que escolheste, vem de um documentário que tu viste sobre magia, truques e ilusões. És uma pessoa que acredita em magia? Ui, acredito que a natureza... Eu estou muito ligado a uma religião, um movimento, eu não sei se pode chamar religião, um movimento místico, espiritual chamado panteísmo, ok? E eles acreditam que todos os seres terráqueos são divinos. E a natureza organiza tudo para que a perpetuação da espécie, a perpetuação do planeta aconteça, e vários acidentes que tu vês na tua vida, no planeta, têm a ver com essa organização da natureza. Eu acredito nisso. Quase uma seleção natural, digamos acredito assim. que não há coincidências. E acredito que, por exemplo, quando tu sentes um sentimento muito forte por alguém, é alguma coisa organizada e a natureza quer que isso aconteça. E não deves ignorar E isso. não deves ignorar isso, deves até facilitar isso. E tu, durante a tua vida, tentaste ser fiel a isso? Eu tenho relação com este movimento espiritual agora, há 3 anos para cá. Onde é que o conheceste? Onde é que tomaste... Muitos africanos são panteístas. Muitos africanos são panteístas. O panteísmo será ver Deus em tudo. Tudo é divino, ok? E eu li um escritor polaco que eu gosto muito, chamado Rafael Lechowski, e ele falava ao detalhe deste movimento panteísta. E encantou-me, fui pesquisar mais coisas e agora estou muito ligado a isto. O teu nome, explica-nos de onde é que vem, Valete. Sim, olha, se fosse hoje, eu provavelmente adotaria outro cognome, ok? Por exemplo, tens ideia? Se calhar deixaria Cage Lima, que é o meu nome, é o meu nome. Até porque eu creio que o Valete, que não é uma coisa só, é uma coisa multidimensional, ele era mais uma coisa que o Cage queria ser do que o Cage, entendes? Era mais uma aspiração. Mas que depois se foi cumprindo à medida que se foi Às vezes construindo. não, em algumas coisas sim, outras coisas não, ok? E eu gostava, nesta altura, interessa mais apresentar o Cage com as suas vulnerabilidades, com as suas inseguranças, com as suas angústias. Então, mas deixa-me ir ao Valete primeiro. Ok. Viste um documentário, certo? Exatamente. E a carta Valete tinha um significado especial. Sim, eu vi um documentário sobre ilusionismo e nesse documentário, não sei se é verdade, mas era o que era apresentado nesse documentário. Nesse documentário diziam que quando um ilusionista faz-te um truque de cartas, se tu escolheres a carta Valete, o truque não dá certo. Era como se o Valete fosse a carta do azar para os ilusionistas, ok? E para mim era uma coisa do tipo, o Valete não te deixa cair em truques nem ilusões. E adotei, lembra-te, eu tinha 15, 16 anos quando adotei esse cognome. Na altura eras uma criança em casa dos teus pais, em casa com a tua mãe. Exato. Quando começaste a escrever letras, para ti o rap sempre foi uma forma de construção social ou de contracultura, como tu dizes, de retratar a realidade. O que é que vais buscar esse Valete, esse Cage Lima, quando pensas nele? Já tens 22 anos de carreira. Sim. Quando voltas a esse Valete inicial, o que é que vais buscar ali? Super paixão pelo género, super paixão, continuo muito apaixonado, até agora sinto muita responsabilidade porque muitos rappers da minha geração estão inativos, ok? Eu sou dos poucos que está no ativo. Há uma primeira geração de rappers portugueses
com o Bossy C, com os Black Company, com o General D, praticamente já desistiram de fazer música. E sabes porquê? Ou tens ideia porquê? Não, acho que é um trajeto natural do músico português. É uma indústria muito frágil. Uma indústria muito frágil. Tu consegues ter alguma sustentabilidade financeira quando estás muito visível, quando estás muito mainstream, quando estás a tocar muito na rádio. Isso é uma coisa que não dura para sempre, não é? Normal. Então, quando tens assim uma fase mais baixa e tens a tua família, os teus filhos, tens de tomar decisões, e muitos tomam a decisão de deixar a música, até porque eu acho que estamos com um problema muito grave agora, que não só os mais velhos sentem, os mais novos também, que é fazer música em Portugal de forma a que tu tenhas visibilidade, implica a produção no estúdio, gravar, misturar, masterizar, implica provavelmente fazeres um videoclipe, implica provavelmente teres uma assessoria de imprensa. Isto é caro. Então há muita gente que gasta 3, 4 mil euros em cada tema e não consegue ter retorno. Quando tu começaste não era preciso nada disto. Nós também gravávamos em condições mais amadoras. Como é que era na altura? Era quase ninguém tinha estúdio, ok? Eu, por exemplo, gravei algumas vezes em casa do DJ Bomba Jack, que ele tinha um gravador de pista Fostex, que era uma coisa super amadora. Nós gravávamos nesse equipamento, e a Antena 3, com os programas de Zé Marinho, já me esqueci o nome do programa, Repto, ele passava essas maquetes, mas eram mesmo maquetes, era uma coisa muito caseira, muito rústica. Para tu fazeres o teu primeiro álbum precisavas de 6 mil euros, não era? Sim, mesmo assim o álbum tinha muitas deficiências técnicas. E que era dinheiro que tu não tinhas, 6 mil Era dinheiro euros. que eu não tinha. Eu pedi emprestado a muitas pessoas para poder lançar o álbum. Quem é que foram essas pessoas que tu pediste emprestado? Pedi emprestado ao meu irmão Sam the Kid, pedi emprestado ao Cruz Fader, pedi emprestado ao Bomba Jack e à minha namorada da altura, Raquel. Foram as pessoas que me deram dinheiro para fazer o disco. Era uma coisa muito básica na altura, com as condições que havia, mas não havia a pressão que tu vês hoje para com outros rappers e artistas. Não, eles sofrem muito. Isso que referias agora de teres de ter um videoclipe, tens de ter uma assessoria de imprensa. Sim. É porquê? Porque a concorrência hoje em dia é maior? É porque tu tens que aparecer já num nível muito profissional, se quiseres competir, entre aspas. Tens que aparecer já num nível muito profissional, com um videoclipe bem produzido, com a música bem produzida, com uma assessoria de imprensa profissional, se calhar até agora, hoje em dia, com uma empresa que te vai gerir redes sociais. Há artistas que têm stylists, então às vezes é mesmo muito dinheiro para tu seres um artista que pareça que está na indústria, que pareça profissional. É preciso investir. Valete, tu estás aqui no Dona da Casa por várias razões. Okay. Uma delas é por causa da base daquela que eram as tuas canções, que são as tuas canções que refletem muito as questões do racismo, as questões da desigualdade social, etc. O que é que tu começaste a ver enquanto jovem que depois quiseste transportar para a arte? Olha, o rap para mim foi um veículo espetacular, porque eu era um miúdo negro a crescer nos subúrbios de Lisboa, filho de imigrantes. São tomenses? Santomenses, exatamente. E eu não via na televisão, eu não via no espaço mediático português pessoas como eu. Ok? Eu não via. Iguais a ti, Iguais a mim, fisicamente. exatamente, fisicamente. Negros, africanos, não existiam. Isso não existia no espaço mediático português. Uma ou duas exceções, ok? E eu comecei a receber, através de um primo meu, CDs e videoclipes de rap americano, ok? E eu percebi, espera aí, tens aqui negros na América a falar da realidade deles, que é muito parecida com a minha, e a falar das angústias que eles têm. Isso foi... Quem é que era na altura? Na altura eu recebi muitas coisas de um grupo chamado Run DMC, ok? É um grupo que ainda existe, mas já estão assim meio inativos, já nem lançam discos. Run DMC, também fiquei muito atraído pelas coisas mais que a gente chamava dance rap, com MC Hammer, Chris Cross, essas coisas atraíram muito.
mas principalmente Run DMC, NWA. Eram os grupos que me chegaram nessa altura, logo a seguir aos anos 90. O que é que eles retratavam que tu te Era identificavas muito aquela realidade de gueto, de segregação, o que é ser negro na América, violência policial. Muitas das canções tinham a ver com isso. Isso era a minha realidade. Eu disse, porra, eu posso dizer a minha condição de vida, falar das minhas angústias, dizer o que é ser negro em Portugal e mostrar isto às pessoas. Eu posso ser uma voz da minha comunidade. Isso atraiu muito, então pronto, estou aqui até hoje. E que desigualdade era essa que tu vias com muito de casa para fora, não é? Porque começava se calhar com a tua mãe, começava com a tua família. O que é que tu vias em termos de questões práticas? Para quem não é negro, o que é, por exemplo, como eu, que sou branca, o que é ser um miúdo negro no subúrbio de Lisboa há 20 anos? É ver o quê? É sentir o quê? Vou tentar resumir isto, porque isto dava para. Não tens que resumir, temos uma hora de conversa. Isto dava para 2, 3 horas. Vê, eu tive uma realidade, creio que bem diferente dos outros miúdos da minha idade, negros, filhos de imigrantes, negros, filhos de africanos, ok? Eu tive uma realidade diferente. Porquê? Porque eu cresci, os meus primeiros anos foram em Benfica, onde a minha família, nós vivemos na Calçada do Tchau, era a única família negra em Benfica, naquela rua. Eu fui para uma escola nos Anjos, onde eu era praticamente o único negro. Eu era praticamente o único negro naquela escola. Eu ia para um jardim de infância, que saía da escola e ia para o jardim de infância. Eu era praticamente o único negro naquela escola. Eu fui para uma escola Pedro Santarém em Benfica. Havia muito poucos negros naquela escola. No secundário igual, na faculdade igual, ok? Eu sempre cresci num contexto onde eu era praticamente o único negro. Então, para mim, eu acho que o racismo foi muito mais agudo, muito mais do que os outros negros da minha idade, muito mais. Eu tinha situações em que havia uma festa ou havia um lanche em casa de um colega meu, branco, e os pais não queriam que eu fosse por ser negro. Eu cresci com isto, entendes? Eu rapidamente percebi que eu não era desejado. Rapidamente, posso dizer aos 6, 7 anos, eu percebi isso. Eu não sou uma criança desejada. E percebeste a razão, percebeste que é por causa. Exatamente, rapidamente. Depois tens aquelas coisas que se calhar para os miúdos são inocentes, mas que são traumatizantes, que é qualquer atrito é preto para aqui, preto para ali, e tu és o único, ok? Eu creio que isto vai se aliviando e, sei lá, quando chegas à faculdade já não sentes tanto. Mas da primária até ao fim do secundário senti isto com muita agressividade, muita. E vias também a tua família a ser excluída de certas oportunidades ou de ter que se adaptar. Por exemplo, eu li que, isto já mais tarde, já não eras criança, quando era para alugar uma casa para a tua mãe, tu é que ligavas, Exato. porque a tua mãe tem sotaque ainda de São Tomé e tu não tens sotaque de São Tomé, Exatamente. tu falas português de Portugal, não é? De origem, digamos. Até para arranjar emprego para a minha mãe. Eu ligava, era eu, que dizia sou o filho de Donaldo, etc. E eu é que ligava, porque a minha mãe tinha muita dificuldade de arranjar emprego quando as pessoas percebiam que ela tinha sotaque. Há uma coisa que é importante dizer, eu creio que pouca gente no movimento antirracista fala sobre isto, mas é importante. O racismo em 2025 não tem nada a ver com o racismo em 1990, ok? É importante dizer isto. Em 1990 era uma coisa... Nós vivíamos quase num apartheid em Portugal. Os negros estavam praticamente abandonados ali numa zona periférica. Os negros dificilmente iam ter um trabalho que não fosse obras para os homens, limpezas para as mulheres, dificilmente, nos anos 90, anos 80, anos 90. Agora tu já sentes maior inclusão, maior integração, já se sente mais isso. Mas eu creio que... eu penso em 2, 3 coisas rapidamente que Portugal nunca se preocupou em resolver, que são uma manifestação clara do racismo português. Número 1, tu tens na linha de Sintra, e se calhar não só, a linha de Sintra eu conheço bem,
escolas com 90% de crianças negras. Há escolas na linha de Sintra que têm 90% de crianças negras e não há nenhuma localidade em Portugal que tenha 90% de negros. Nenhuma. Ok? Aquilo é um apartheid. Nós temos escolas em Portugal, na linha de Sintra, onde 90% das crianças são negras. Os pais brancos daquelas localidades não querem pôr os filhos lá porque existem muitos negros lá e arranjam forma de colocar os filhos noutras escolas. Okay? Essa questão de alugar uma casa é uma coisa que se mantém e eu creio que até está mais agudizada. Creio que hoje é mais difícil. Também há mais pressão, há mais candidatos também. Sim, Podem escolher mais exatamente, as pessoas que alugam. Exatamente. Creio que é mais difícil para um negro com sotaque pegar no telefone e tentar alugar uma casa. Até porque hoje em dia é muito mais caro e se calhar também há essa percepção de que não vai conseguir pagar ou não, eventualmente irá falhar. Mas eu conheço pessoas que ficam 6 meses, 1 ano a tentar alugar uma casa através do telefone e não conseguem. Tem mesmo muita dificuldade. E outra coisa que Portugal também creio que nunca tentou resolver, que é Portugal tem nomes de ruas de pessoas que venderam escravos, de pessoas que foram consagradas no comércio de escravos. Portugal tem nomes de ruas com essas pessoas. E isso é uma violência para mim, para todos os africanos. É uma violência que Portugal não tenta resolver. Eu creio que há mesmo um desinteresse brutal de todos os governos pós 25 de Abril em relação a esta questão. Falando sobre os nomes das ruas, tu tens uma canção que se chama Rua do Poço dos Negros. Exato. A que escreveste depois de 2020, depois da morte de George Floyd. Tu até perguntas na canção: diz-me quantos George Floyd já tivemos em Portugal. Exato. Ou seja, quantos jovens negros foram mortos de forma indireta, provavelmente pela polícia. Queria-te perguntar aqui sobre esta pergunta que tu fazes: diz-me quantos George Floyd já tivemos em Portugal. Hoje, à luz de hoje, quem é que são estas representações destes George Floyd para ti? Quando tu escreves esta pergunta, em quem é que tu pensas ou em que situações é que tu pensas? Sim, vários. Todos os anos, ou 2 em 2 anos, vais ter um caso deste. Tiveste o caso do Odair, que era um amigo meu. Era próximo de ti? Sim, sem dúvida. Okay. O Odair era um amigo, era uma pessoa que nós temos um espaço ali perto de um bar na Damaia e ele estava lá sempre, convivia com toda a gente, adorado por toda a gente. Conhece a família? A família não conheço, mas conheço bem o Odair. Conhecia. Então tu tens vários casos desses. Todos os anos todos os anos ou 2 em 2 anos, um jovem assassinado pela polícia. Ou mesmo que não chegue a esta situação limite, há uma agressão policial que é relatada por várias pessoas da comunidade. Mas tens um excerto que eu gostei muito, que é: não vamos fingir que agora é só progressistas, interessados em salvar os negros do linchamento, não vamos fingir que são todos humanistas e que o André é o único fascista no Parlamento. Comenta estas frases. Não, foi o que eu te disse há bocado, ou seja, e falando de racismo, falando dos negros que vivem em Portugal, nós quando falamos em racismo institucional, não quer dizer que os governos portugueses deliberadamente criem legislação para produzir racismo, mas o desinteresse o desinteresse para trabalhar o tema, para resolver a questão, é brutal, de todos os governos, sem exceção. Porquê que achas que isso acontece? Porquê que achas que não há interesse? O Malcolm X dizia, ele acreditava num conceito que era o conceito de nacionalismo negro. Ele dizia que os problemas dos negros serão resolvidos pelos negros. Ok? Dificilmente os teus problemas como mulher serão resolvidos por homens. Mas Entendes? se eu, enquanto mulher, não tenho poder, como é que eu resolvo os meus problemas? Não. Sim, ok. Não, é um debate. Exatamente. Mas o conceito de nacionalismo negro tinha muito a ver com nós criarmos uma espécie de nação, a nação negra americana dentro dos Estados Unidos e arranjarmos a nossa forma de legislar, termos o nosso governo, termos as nossas comunidades, as nossas cooperativas, pôr o dinheiro a circular entre nós, criarmos as nossas empresas, empregarmos os da nossa etnia. Era isto, Malcolm X, e eu acredito nisso. Eu acredito que
Eh, quando nós falamos muito de representação, tem a ver com isto. Se nós não tivermos mais representação nos partidos, representação étnica nos partidos, representação parlamentar, representação governamental, dificilmente estes problemas serão resolvidos. Eu acredito nisso. É preciso estar lá para conseguir Sim, mudar. estendo este pensamento para a questão das mulheres. Mas, enfim, as mulheres também são machistas porque cresceram numa sociedade que propaga este tipo de ideias e por isso também há algum sentimento, não sei se é racismo, vais-me ajudar a esclarecer isto ou não, por parte de algumas pessoas negras. Por exemplo, tu contas também um caso de um amigo teu que abriu um restaurante e que empregou duas pessoas negras e que depois disse: pronto, já tenho dois negros, não posso ter aqui mais empregados negros porque se forem só empregados negros. Dá algum mau aspecto, não sei se foi esta a expressão, Mais ou menos isso, mas era esta a ideia. Então há quase uma ideia também internalizada de. Mas esse meu amigo não era negro. Não era negro? Não era negro. Ah, Era ok. um amigo branco. Ok, Sim. ok. Mas mesmo assim, ou seja, é próximo e tem como grandes amigos pessoas Exatamente. negras, que é o teu caso, Uhum. e mesmo assim há sempre dúvida. somos sempre produto daquilo com o qual crescemos. Sem dúvida. E por isso, em relação ao que estávamos a falar da ideia de Malcolm X e do nacionalismo negro, eu também estou muito próximo desse conceito. Eu acredito que os nossos problemas, a nossa emancipação económica, social, vai passar muito por aí. Vai passar muito por nós criarmos as nossas coisas. E já está a acontecer, ok? Eu cresci, eu estou há muito tempo na Damaia e eu nunca vi a Damaia com tantos negócios negros. Nunca vi. Barbearias, restaurantes, cafés. É por aí, ok? Nós criarmos as nossas coisas. Poder económico também, Poder não é? económico, sem dúvida. Nos Estados Unidos eles já falam de criar bancos, criar hospitais, supermercados. Eu creio que é por aí. Mas falta, em Portugal, falta falar mais sobre isso, sobre esta possibilidade, sobre este caminho. Falta falar mais sobre isso. Faltam mais lideranças negras, lideranças mediáticas. Temos um trabalho ainda longo para fazer. Falas de criar bancos, criar empresas e também criar associações, que foi o teu Sem caso. dúvida, sem dúvida. Criaste uma associação que se chama Hip Hop 115. Sim. E que agora queres também criar, e já, na verdade, já está criada, a tua escola não formal para ir buscar crianças, jovens e adultos para lhes dar a liderança, pelo menos na arte e na sua própria carreira. Há um projeto que se chama Horizontal 360, que é o teu grande projeto social. Sem Agora, dúvida, sem dúvida. tu sempre disseste que a música para ti é um projeto social. Mais do que um projeto por motivações financeiras. Em que é que a música aqui pode ajudar à emancipação dos jovens? Ui, essa pergunta é muito boa. Vamos lá. O hip hop em Portugal, ele falhou na transformação social. Falhou. Falhou mesmo, falhou rotundamente. Eu creio que conseguiu uma transformação cultural. Social falhou. Nós não conseguimos, em geral, não conseguimos passar pensamento político, não conseguimos passar moralidade, não conseguimos passar espírito comunitário, social, não conseguimos passar isso. O hip hop falhou. Mas eu creio que, até pensando em lusofonia, houve certos rappers que eram ilhas dentro desse movimento hip hop que afetaram as pessoas de uma forma brutalmente transformadora. Eu conheci pessoas, não só em Portugal, em Angola, em São Tomé, em Moçambique, que têm uma certa ideologia, têm um certo posicionamento político por causa das minhas letras. Eu conheci muita gente. Quer dizer, mais à esquerda, digo. Quer Acho- dizer, mais à esquerda. exatamente. Tu próprio também és de esquerda, já disseste algumas vezes. Sim, sou de esquerda. Com mais dificuldades de me rotular, é mais fácil dizer que eu sou um humanista. Sim, Eu sou um radical humanista. sim. Ok? Mas tu sentes que foste um bocadinho sozinho nessa tentativa de dar um cunho social ao rap? Não, havia outros rappers, provavelmente que não tinham tanto mediatismo como eu, ok? Mas havia um movimento de esquerda musculada, combativo no rap em Portugal desde o início dos anos 90. Havia. E depois o que aconteceu? Alguns. Isto é música. Então, se tu não chegas às pessoas, tu podes estar com
com um discurso muito forte, mas as pessoas não estão a ouvir. Isto é música, tens que ter qualidade musical para chegar às pessoas. Tens que ter audiência. Exato, tens que ter audiência. E muitos dos meus colegas não tinham essa audiência. Então, a certa altura, no hip-hop, parecia que éramos só 1 ou 2 gajos a fazer isso. Mas havia mais no underground. Havia. E eu percebi que a minha música, como a de outros rappers, afetaram as pessoas. Afetaram mesmo. E interessa-me, nesta altura, estar em projetos, para além do musical, que tem essa capacidade de afetar, de transformar as pessoas, sem, obviamente, sem uma super pretensão de nada, mas plantar uma semente, dar oportunidades às pessoas. Mas aqui o objetivo é qual? Por exemplo, neste projeto quanto à associação com Benfica, com a Junta de Freguesia, o objetivo é trazer jovens e dar-lhes formação, talks, atividades Sim. que estão na área da música, mas também não só. Eu diria nas artes. Eu Sim, diria nas artes. comunicação, redes sociais Exatamente, também, gestão de exatamente. conflitos até. Exatamente. É uma espécie de educação não formal, portanto não é a Educação não escola formal. tradicional, mas é uma espécie de escola também. Sem dúvida. Mas há uma ideia muito interessante que tu dizes, que é, muitas vezes para estes jovens de Benfica, mas também a ideia não é ser só de Benfica, é também ser Sim. de Lisboa aberto. mais geral, muitas vezes o hip-hop é a área em que eles se podem distinguir, porque Sem dúvida. acreditam que as pessoas, os jovens negros, para o hip-hop até, entre aspas, até dão, Sim. não é? Sim. É um bocado isto. E vê uma coisa, Catarina. Em Portugal, falando de música e nas artes, acho que posso estender às artes, a música portuguesa está muito, muito, muito elitizada. Muito. Dificilmente tu vês jovens da periferia, jovens filhos de imigrantes, a fazer uma trajetória, a fazer uma carreira musical. É muito difícil. Praticamente, nesta altura, só o hip-hop é que está a conseguir catapultar jovens que vêm das periferias para o espaço mediático. Praticamente só o hip-hop. E a maior parte deles não vão conseguir fazer uma carreira de 20, 30 anos. Vai ser muito difícil, ok? A música portuguesa é uma coisa de classe média alta. É Por causa dos tais recursos financeiros que mencionavas. Exatamente, porque realmente Portugal é um país muito pequeno, a indústria é frágil e há muitos músicos em Portugal que fazem carreiras sem retorno financeiro e conseguem fazer porque têm algum conforto económico. Imagina, tu numa carreira musical, tu vais ter oscilações financeiras. Tu tens músicos em Portugal que em períodos de baixa conseguem injetar 30 mil, 40 mil euros para alavancar a carreira. Um gajo que venha da buraca, da Cova da Moura, não consegue fazer isso. Então nós estamos a perder, Portugal está a perder um potencial artístico, humano, criativo dos subúrbios de Lisboa, da imigração, não só africana, brasileira também, brutal. Eu cresci com jovens com talento para o canto surreal. Eu cresci com jovens com talento para cinema surreal, para a representação, para o teatro, e nenhum deles seguiu essa carreira artística. Nenhum deles Seguiram outras profissões para conseguirem ganhar a E vida. está a acontecer o mesmo com esta geração. Eles não vão conseguir seguir esta carreira artística. Nós, com a escola, estamos a pensar neste tipo de coisas e queremos possibilitar. Nós partilhamos o conhecimento essencialmente através de workshops, talks, mini-conferências com pessoas que são referências da sociedade e que vão partilhar as suas expertise e a sua experiência. Pessoas reconhecidas por eles, não é? Exatamente, Role reconhecidas models. por eles. Isso está a fazer muita diferença. Nós tivemos o Gilmário a semana passada e eles puderam ouvir a história do Gilmário. Gilmário Vemba, Sim, que tem origem angolana. exatamente, que tem muita a realidade do Gilmário é muito parecida com a deles. Atenção que pronto, isto não é uma coisa só para o pessoal da periferia, não. É uma coisa aberta a toda a gente. Também temos pessoas de outras classes sociais. Eu quero ir ver também algumas. Temos tudo na escola. Mas essencialmente para estes numa condição mais precária é transformador.
Tu referias que de facto é difícil manter a questão financeira de uma forma estável. Tu próprio tiveste que durante muito tempo manter outras atividades para conseguir Sem sobreviver. dúvida, até hoje. Até hoje. Quando eu digo que a música é um projeto social, tem muito a ver com isso. Tem a ver com o facto de O que é que fazes paralelamente para conseguir financiar com esse dinheiro a tua música? muitas coisas. Tenho um dedozinho no imobiliário, eu alugo salas de ensaio, estou agora a montar um estúdio que vai ter uma vertente social, mas também uma vertente comercial. Então pronto, eu estou sempre em várias atividades económicas. Agora perdi-me um bocado, estava. Diz. Sim, sim, mas o que várias pessoas dizem é que se tu tivesse escolhido uma via mais comercial, Ok. provavelmente terias tido Outro- rentabilidade financeira, não mas sei. foi uma escolha tua. Não sei, Catarina. Tive muitos colegas que fizeram isso. Muitos desses colegas tiveram um período muito forte e até de robustez económica, mas que durou 5 6 anos. A música tem muito isso. Tu não és eterno na música. Tu estás a bater, as pessoas adoram-te, a rádio passa, toda a gente quer os teus concertos no país inteiro, mas não é fácil fazer isso perdurar. Não é nada fácil. Então, eu creio que se também estou aqui há 20 e tal anos é porque mantive esta coerência, mantive esta coisa militante. Acho que também tem a ver com isso. Se eu fosse o rapper comercial dos hits da rádio, esse cara já não estava cá. O que é que a música pode dar, além de uma carreira e de dar visibilidade a estes jovens, mas para ti o que é que a música pode dar a uma pessoa que se sente marginalizada, mesmo que não seja de uma forma profissional, o que é que pode dar a uma pessoa que se sente marginalizada, que se sente discriminada? A mim deu-me quase tudo. Eh, t- ehm, Os jovens, já era assim no meu tempo, mas acho que agora é mais agudizado. Os jovens, eles hoje estão muito, muito, muito distantes dos livros, estão muito distantes da informação. Muito distante. E para muitos jovens, o que eles recebem de pensamento político, de correntes ideológicas, é através da música. De ideias sobre a sociedade? Exatamente. É de pensamento sobre a sociedade, sobre o ser humano, é através da música. É através de. Em Moçambique, tu tens um gajo que é o Azagaia, que morreu. E. Há 2 anos. Exatamente. O Azagaia, em Moçambique, ele era a voz do povo moçambicano e ele tinha esse papel. Ele tinha o papel de, Criar de consciência. criar consciência, de líder de opinião, de oposição em relação ao governo. Ele tinha esse papel. E as pessoas ouviam religiosamente as letras, o discurso do Azagaia. Ele tinha esse papel de informar, de fazer as pessoas refletir, de provocar debates. Ele tinha esse papel. Tu dizes que o rap de hoje é muito homofóbico, machista. Sim, eu por acaso fiz essa declaração, eu creio que no Expresso. No Expresso, Sim, eles acho têm que foi um no podcast da podcast. Blitz. Sim. Exatamente. Eu por acaso não estava a falar da realidade portuguesa. Sim, sim, também não disse que É era. uma realidade mundial. Sim, que é muito Sim, homofóbico, machista, Sim, eu creio sexualiza muitas mulheres. Sim, se pensares numa realidade mundial, o rap foi capturado pela indústria capitalista. Foi mesmo, foi mesmo. Nós agora somos a resistência. Existe o outro rap. Nós, tu e mais algumas pessoas. Sim, os da minha linhagem. Nós somos a resistência. Esse rap que foi capturado pela indústria capitalista, ele é tóxico em quase tudo. Mas dá-me exemplos. Quer dizer, não é exemplos de canções especificamente, é Artistas. Não, nem é isso, é de ideias que são passadas, de. Eu creio que nunca se promoveu tanto na história da música a objetificação da mulher como os rappers estão a fazer. Nunca foi tão promovido. Ao ponto de, nos Estados Unidos, as raparigas acreditarem mesmo, principalmente as negras, acreditarem mesmo que só são bonitas, sexys, se tiverem silicone, por exemplo. E o cabelo liso. E o cabelo liso. E se forem. E se estiverem no nariz videoclipe, fino. no videoclipe do artista do momento. A mulher nunca foi tão objetificada
na história da música, como está a acontecer agora com o hip hop. Porquê que achas que isso acontece? Porque vende? Porque vende, até acontecia no. Acontecia e ainda acontece. Alguns rappers que nem sequer estão a falar de objetificação da mulher, nem sequer estão com letras machistas, mas no videoclipe estão a objetificar as mulheres. Porque a editora diz que, mano, não vais lançar este videoclipe sem termos aqui 10 modelos com silicone nas mamas e no rabo. Isso não vai acontecer. E sem as tuas joias e sem os teus carros. E às vezes ele na letra nem está a falar disso. Isso acontece muito nos Estados Unidos, é engraçado. Há mesmo uma indústria que quer atirar para as pessoas aquele tipo de conteúdo e quer promover aquele tipo de conteúdo, e que depois o que passa para fora é que é assim o modo de funcionar dos negros, da comunidade negra. Esse é o poder, não é? Exatamente, Que é essa forma sem dúvida. de emancipação e de poder que atingiram. Sem dúvida. Também há sempre este debate que é até que ponto é que o facto das mulheres agora também mostrarem mais o seu corpo também é uma afirmação da sua própria liberdade. Mas é uma afirmação da liberdade à custa daquilo que foi usado para os objetificar sempre, que foi o corpo. Exatamente. E olha uma coisa que está a acontecer muito engraçada, que é, tu tens muitas rappers nos Estados Unidos que são mulheres e que estão no mainstream. Sim, uma Cardi B. Cardi B, Mega Thee Stallion, tens a Sexy Red, são muitas. As pessoas não sabem que quem escreve as letras para essas mulheres são homens. Aquilo não é um discurso feminino. São homens que estão a escrever letras para a Cardi B, para a Mega Thee Stallion, para a Sexy Red. São homens. Elas estão a verbalizar um discurso que é escrito por homens. Não há nada de feminismo naquilo. E tu quando vês aqueles videoclipes vês o quê? Vês empoderamento ou vês... Não Vês... há forma de ser empoderamento, porque aquilo... Vês violência? Não há forma de ser empoderamento. Aquilo é um produto de uma editora, major, e os CEOs, os A&Rs, os presidentes, os diretores, são todos homens, ok? No estúdio, o manager, o produtor, o engenheiro de som, são homens. O letrista, o gajo que escreve as letras, é um homem. Não há forma de ser empoderamento. Só se for na questão financeira depois para a própria Cardi B, por exemplo. Sim, mas é uma coisa muito individual, Sim, ok? sim, Ou sim. seja, isso depois não tem muda reflexo, nada, não é? nada, zero. Também acontece muito hoje em dia com o funk brasileiro, que é uma pandemia do funk brasileiro que sexualiza imensas mulheres. Sim. E depois também que está nas discotecas hoje, com as festas de R&B, de hip-hop, que são muito com base nessas canções. Sim, é uma realidade que eu não conheço tão bem. É a As realidade discotecas? Não, do funk brasileiro, não conheço, acho que nem tenho muita curiosidade em estudar esse nome. Tu tens uma expressão muito engraçada que falas na era da numerologia. Sim, era da Os números é que numerologia. contam. Sim, estamos na ditadura do algoritmo. Não concordas? Estamos na ditadura do algoritmo. Concordo. É hiperviolento, ou seja, e está a acontecer uma coisa que vai fazer Portugal sofrer musicalmente, que é hoje tens muito talento brutal, com potencial para ser geracional, que vai passar invisível por causa da ditadura dos números. Temos talento ao nível dos maiores compositores, letristas, cantores portugueses, que vai passar invisível. Isso vai acontecer, já está a acontecer. Mas um artista, para ser eficaz, tem que ter público. Sim, ele tem que ter público, só que a questão é, se o João, que é um talento fenomenal, fizer 1, 2, 3, 10 canções, ele dificilmente tem forma de chegar a ti. Tu não vais saber que o João lançou aquele tema, não sabes? Como é que sabes? Tu estás na tua bolha e a tua bolha é cercada por aquilo que o algoritmo te dá. Tu não sabes o que é que o João, o Francisco, o Manel, que são talentos emergentes, brutais, tu não sabes o que é que eles estão a fazer, tu nem sabes que eles existem. Esse é o problema que nós temos. Eu, no meu tempo, nos anos 90, nós tínhamos uma realidade que era muito criticada, mas que agora as pessoas estão a perceber que era aquilo que salvava a música portuguesa, que era a realidade dos programas de autor, do curador. Eu passei na rádio pela primeira vez porque o José Marinho percebeu que eu tinha talento. Este gajo tem talento, eu vou passar isto na rádio. E era essa a única condição. Exatamente. O único critério. Exatamente. Havia um curador
uma pessoa que tinha uma relação neutra e sincera com a música e que tinha só a intenção de passar talento na rádio. Isso já não acontece. O talento, há muito talento que vai passar despercebido. E como é que esse João gera a frustração? O tal João que tu referias. Eu tenho lidado com muitos Joãos, tenho lidado com muitos, e o que está a acontecer é, eles fazem uma música, 5, 6, quando sentem que não têm adesão popular, desistem. Deixam de fazer música. Deixam de fazer música. Mencionaste já o Sam da Kid várias vezes. Escreveste inclusivamente uma música para ele que se chama Exato. Samuel Mira, que é o nome dele, que é uma espécie de carta de amor a um amigo, digo eu. É isso. Está bem identificado. Quão importante é a amizade entre homens? São perguntas que nunca te tinham feito, não é? Nunca me tinham feito. Eu vivo disso, ou seja, é isso que me alimenta. Eu, para tu teres noção, eu se calhar não faria música sem o Bomba Jack, sem o Sam da Kid, provavelmente não faria música. Nós estávamos numa realidade em 2002, foi quando eu lancei o meu primeiro disco. Educação visual. E tu tinhas praticamente 2, 3 produtores com alto nível em Portugal. Posso estar a ser injusto, 4, 5, pronto. Sim. Com alto nível. Quase todos eram inacessíveis, tu não conseguias chegar a eles. Tinhas o Bossy C era um gajo, Bossy C e o Guto, eles já vendiam beats a 500 euros, a 1000 euros em Angola. Eles já estavam nesse nível. Tu não conseguias ter um beat do Bossy C, era muito difícil. Tinhas um irmão nosso que era o Kilu, um produtor genial, que também era um gajo muito inacessível. Tu tinhas o Cereal do Porto, os Mind the Gap, que também era muito difícil, até porque ele estava no Porto. Era o pessoal que eles faziam beats para eles e tu não tinhas acesso àquilo, a não ser que tivesses muito dinheiro. E ninguém tinha muito dinheiro naquela altura. Epá, praticamente o único gajo de alto nível que oferecia beats, e eu então eu tinha acesso a todos os beats do Sam. Praticamente o único gajo que fazia isso era o Sam da Kid. E naquela altura não havia competição. É possível haver competição e amizade ao mesmo tempo? Entre eu e ele? Sim. Não, nunca houve esse tipo de competição. Pá, é o que eu estou a dizer. Eu acho que faço música. Se não fosse o Sam da Kid, provavelmente eu não estaria a fazer música. Entende? O Sam da Kid, ele produz o meu disco e as músicas que rebentaram do meu disco eram as músicas produzidas pelo Sam da Kid. Se eu não tivesse os beats do Sam da Kid, se calhar o disco ia ser um flop e eu já estava a trabalhar como jornalista desportivo, que era o que eu queria ser. Entendes? E essa amizade entre homens segura muito. Sem dúvida, eu vivo disso. Eu vivo. As coisas mais importantes que eu tenho na vida são essas amizades, e são quase todos homens. E nesta fase então nós percebemos que somos 2 pilares do movimento hip hop português e que sem nós o movimento sofre muito. Sofre mesmo muito. Vai sofrer de carência de valores, vai sofrer de carência ideológica. Eu creio que nós dois percebemos a importância que temos. Valete, na canção Rap Consciente, tu dizes: a morte do pai afundou-me no alcoolismo. Isto é autobiográfico? É autobiográfico. O teu pai era uma pessoa muito importante para ti, Sem dúvida. muito ligado ao desporto, ao futebol, também é daí que vem a tua paixão, que referiste ainda agora do futebol. Por isso é que querias ser jogador, depois percebeste que não dava, depois quiseste ser jornalista desportivo, tiraste ciências da comunicação. Exato. Pronto, é autobiográfica então. Sim, é autobiográfico. Meu pai morreu em 2016. Foi o ano mais negro da minha vida. Até porque agora tenho conforto para falar sobre esse tema. Até porque meu pai morreu com cancro no fígado e ele vivia em São Tomé. Ele veio para Portugal tentar tratar-se, e os últimos 6 meses da vida dele ele passou comigo. E o meu pai, nesses últimos 6 meses, ele já não acreditava na medicina convencional. E ele pediu-me muito para
nós tentarmos coisas alternativas para o tratamento dele. Muito. E nós, na altura, ele estava a pesquisar muitas coisas na internet e ele encontrou uma clínica na Áustria que tinha algum sucesso em cura de cancro, principalmente cancro de fígado. Ok? E o meu pai pediu-me muito para eu levar lá, para lhe acompanhar, para acreditar nesse processo que era possível, que ele queria fazer nessa clínica austríaca. E eu nunca acreditei nisso. Eu sempre fui muito crente na medicina convencional. Levei o meu pai a todos os hospitais, pedi opinião, diagnóstico para 50, 60, 70 médicos. E quando ele morreu, eu senti essa culpa. Senti essa culpa de não ter acedido ao pedido dele. Senti mesmo essa culpa. Então isso levou-me a um ano muito difícil. Muito difícil. Eu nunca tinha tido momentos depressivos na vida. Nunca tinha passado por isso. Todos os meus colegas, todos os meus amigos já tinham passado por isso. E eu vivi isso a todas as dimensões. Todas as dimensões. Foi mesmo... Como assim? Não, eu sei bem o que é a depressão. Conheço bem. Eu tive um período longo, muito escuro. Muito escuro. Muita gente a tentar me ajudar e as pessoas não me conseguiam ajudar. Não havia forma de tirar dali, de me tirar daquele escuro, daquele vazio. Tentei ajuda profissional e eu não saía dali. Demorou mesmo muito tempo. Então essa letra é mesmo autobiográfica. Sim. E depois houve algum momento que te fez sair dali ou foi uma coisa progressiva? Foi progressivo. Eu também percebi. Eu posso dizer que houve uma pessoa que me tirou dali, que foi esse escritor Rafael Lechowski que eu te falei, polaco. Que ele nem imagina. Ele não faz ideia. Lias muito na altura e ajudou-te. Sim, o Lechowski, porque ele falava muito. Ele dizia que nós temos tudo no planeta, nós temos tudo para experimentarmos a alegria. Ele não acredita muito no conceito de felicidade. Ele diz que o conceito de felicidade é uma coisa assim meio fabricada e que está sempre muito distante de nós. Isso faz-te sofrer. Eu quero uma mansão, eu quero não sei o quê. São coisas que estão muito distantes e às vezes são coisas que tu fazes para ter a validação dos outros. Não são bem os teus sonhos. Mas ele acredita bem no conceito de alegria. E a natureza todos os dias fornece-te coisas para tu estares alegre. Todos os dias. O sorriso do teu filho, um abraço de um amigo teu, o sol, escreveres uma letra, fazeres uma música. Todos os dias tu tens a oportunidade para experienciar a alegria. Aquela cena está foda-se. Isto é... Desculpa. Sim. Mas mal. Isto é... E comecei a pôr isso em prática. E mudou mesmo. E creio que comecei a sair daquela obscuridão. Passo a passo. Tiveste filhos? Não, nunca tive filhos. Não. E foi uma questão financeira também, não foi? Não, nunca foi uma questão financeira. Eu vi uma resposta tua que dizia: se tivesse filhos, não seria pior. A questão de ser instável a carreira como rapper. Sim, ou seja, eu creio que houve várias razões. Ainda podes ter filhos. Exatamente, ainda podes ter. Não tiveste até agora. Houve várias razões, mas eu creio que a forma como eu me dedico à música, a forma como eu invisto na música, espiritualmente, financeiramente, eu creio que foi o mais decisivo para eu não ter filhos. Mas uma questão de tempo? Eu fui assistindo ao que acontecia a todos os meus amigos, que também eram rappers. Estavam um pouco presentes? E eles iam desistindo da música quando entravam nesse espaço familiar, quando começavam a casar, a ter filhos, eles iam desistindo da música. E eu não queria isso para mim. Então foi uma das grandes razões. Mas agora pensas nisso ou está resolvido? Estou mais aberto, até porque esta questão que eu te falei há bocado, eu lido com muitas crianças e não há nada que me faça mais, não há nada que me dê mais bem-estar do que estar com uma criança. Vê-la educar e vê-la desenvolver-se com a tua participação, não é?
Às vezes só estás a jogar futebol com uma criança, às vezes só teres uma criança no colo, às vezes só estares a cantar uma música com uma criança. É uma cena surreal. Surreal. Tens alguma namorada agora? Tenho. Ah. É importante saber se ela quer ou não, não é? Hã? É importante saber se ela quer ou não. A minha vontade também, É importante saber. A minha Bom, vontade também tem que estar em cima da minha. exato, os dois, claro, exatamente. Valé, tenho que perguntar também sobre isto, sobre aquela tua canção muito popular que depois deu uma grande polémica, porque estamos aqui neste programa, no Dona da Casa, com o vídeo BFF. Ok. É uma canção tua sobre um homem que apanha a namorada a traí-lo com o melhor amigo. E depois é um sonho, não se percebe bem se ele sonhou ou não isto, se é verdade ou não isto, mas na altura houve várias acusações de várias mulheres de que o videoclipe glorificava a violência doméstica. Tu depois falaste no movimento de feministas caviar que se incomodavam com esta canção, mas que depois, na altura de falarem sobre as mulheres negras que tinham vários turnos em casa e fora de casa, que não diziam nada. Enfim, e a tua explicação na altura foi que aquilo era arte. Tal como um filme pode retratar um caso de uma traição que acaba em morte, Claro. ou uma série, aquilo também é arte. Na altura sentiste que foste mal interpretado, que não souberam separar o homem da sua obra? Senti, acho que agora vendo com mais distância, e é fixe, né? É fixe deixares o tempo passar. Meu pai costumava dizer que. Meu pai começou a ter contacto com a internet e eu já ia tendo assim umas polémicazinhas na internet e ele dizia: desliga o telemóvel durante 48 horas. Era o que eu devia ter feito nessa altura. Tu reagiste muito a quente, não é? Foi muito a quente. Mas achaste as críticas justas ou para ti foi logo. Não, mas com mais distância. Eu tenho que perceber, o hip hop, o rap tem este subgénero que nós chamamos de storytelling ou rap cinematográfico. Eu ali sou Martin Scorsese. Eu estou a fazer um filme. Eu sou Martin Scorsese, ok? Mas eu tenho que perceber que muita gente que não tem familiaridade com o género não entenda. Acha que é sempre sobre a tua vida? Não, foi aí que eu acho que falhei. Eu sou do rap, eu sei que no rap é normal a gente fazer rap cinematográfico. É normal fazermos storytelling. E quem é do rap sabe. O Valete sempre conta histórias, o Valete sempre fez o cinema dele nas músicas. Quem não é do rap não sabe isso. Então eu devia ter mais empatia. Devia ser mais didático. Explicar às pessoas que isto é uma coisa que se faz neste género, em que nós, nesta altura, somos realizadores de cinema. E uma coisa que as pessoas não sabem, também não tinham que saber, é que aquilo é uma história verídica. Aquilo aconteceu com um amigo meu. Eu tenho um amigo que está preso por causa dessa questão, ok? Matou os dois, matou a namorada e o. Por acaso ninguém morreu. Graças a Deus ninguém morreu. Mas houve uma tentativa de. Exatamente. Por acaso ninguém morreu. Então pronto, eu devia ter sido mais didático. Porque as pessoas não estão familiarizadas com o género. E a questão do sonho, não é? De não ser real. Sim, e a questão é, qual é o género musical onde um artista conta uma história como se fosse um filme de cinema? Não existe, é só praticamente no rap. Então é normal que muita gente não saiba. Por isso, na altura, se fosse agora, terias reagido de outra forma. Sim, com mais empatia. Muito bem, última pergunta. Embora tivesse aqui mais 3 ou 4 páginas, como vês, mas temos que fechar entretanto. Há uma oportunidade gigante de ouvintes de música e de rap especificamente que está a ser ignorada por vários artistas, que é a África. Certo, que é a língua portuguesa. Hoje, com os avanços tecnológicos, vai chegar cada vez mais às pessoas, mas dirias que há quase uma subestimação por parte de artistas portugueses deste tipo de público, do seu potencial? Acho que há, e falando do hip hop, acho que os portugueses não têm a noção, mas em África, principalmente em Angola e Moçambique, principalmente em Angola, eles têm muita preocupação com o conceito de música lusófona, música hip hop lusófono. Eles querem coisas a acontecer dentro deste conceito. E têm orgulho nisso, não é? Sem dúvida, eles querem artistas angolanos a fazer músicas com portugueses, portugueses com brasileiros, brasileiros com moçambicanos. Eles querem que isso aconteça com muito fervor. Nós na associação queremos desenhar projetos que tenham isso como mote, queremos muito fazer isso, mas também gostava que fosse uma chama que acendesse nos artistas portugueses. Eu creio que trabalha-se muito pouco
a esse com o nível. tempo. Afinal, ainda tenho mais uma pergunta que Ok. tenho mesmo que te fazer sobre a tua rotina desde há uns 3 anos para cá. Ok. Todos os dias escreves, Todos os dias escrevo. 3 horas por dia, Todos os dias escrevo. É terapêutico. todos os dias. Todos os dias, sem O falhar. que é que vais escrever hoje, por exemplo? Já sabes? Olha, vou escrever de certeza o que passei aqui neste programa de rádio, de certeza. Ah, ok. Escrevo- Bem, espero. Hã? Vais escrever Vou bem. escrever muito bem. Vou escrever muito bem. Vou Escreves rap, reflexões crónicas. Sim, tudo. E faz-me muito bem. E é para quê? É com a ideia depois de pegar naquilo e fazer alguma coisa no futuro? Ou é só Eu porque te dá tenho um prazer? sonho que não sei se vou realizar, que é de escrever uma novela sobre a Damaia, sobre os subúrbios de Lisboa. Eu Uma quero novela real, mais ou menos real. Posso ficcionar um bocadinho, mas Sim. a base será real. Eu quero muito fazer isso e escrever todos os dias vai-me dando ferramentas para eu perceber se tenho competência para isso, porque eu não quero escrever mais um livro. Esquece isso. Eu quero escrever um livro que até seja um orgulho para os meus ídolos da literatura. Ok? Alguns Tu são lês muito, portugueses, não é? alguns são portugueses Uhum. e quero chegar ao Walter Hugo Mãe. Walter, lê aí, diz-me o que é que achas. Valete, sim senhora, muito bem escrito. Tu queres fazer uma transição de rapper para escritor? É essa a tua Não sei ideia se vou daqui a conseguir, uns anos? não sei se vou conseguir, mas estou-me a preparar para isso. Muito bem. Para terminarmos, tenho uma frase que quero que tu comentes, que é de um advogado americano que trabalhou com vários casos de direitos humanos, que se chama Brian Stevenson, e ele diz: o oposto de pobreza não é riqueza, é justiça. Essa frase é muito boa. Eu concordo. Porque tu precisas de dar essa base de justiça para as pessoas poderem ter mais oportunidades, para as pessoas poderem lavrar a sua terra, criar novos caminhos. Começa na justiça, concordo plenamente. E justiça a todos os níveis. Justiça na parte jurídica, social, económica, a todos os níveis. A todos os níveis. Obrigada. Obrigado eu. Obrigada, Valete. Obrigado eu. Foi mais uma edição deste nosso Dona da Casa. Cá estarei na próxima semana para mais uma história de vida, mais opiniões, para mais um mundo diferente para vos trazer aqui. Eu sou a Catarina Marques Rodrigues, tenham uma ótima semana e obrigada por estarem desse lado.